Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wagner Vanderbroek da Unespar de Campo Mourão. Nessa videoaula nós vamos ver um pouco mais sobre margem de contribuição e alguns exemplos práticos. Aqui então nós temos uma relação de gastos já classificados em custos fixos, custos variáveis e despesas fixas e despesas variáveis. Bom, aluguel de fábrica, aluguel do prédio da fábrica, salário de vigia, seguros de fábrica, eles são gastos fixos, porque ele não tem uma relação direta com as quantidades produzidas. Já com relação à matéria-prima e embalagem, ele tem a relação direta, porque quanto mais eu estou produzindo, mais eu gasto. A energia elétrica de fábrica é um caso à parte. Se vocês viram nos vídeos anteriores, né, eu posso ter uma parte fixa, como a energia elétrica, como ar-condicionado, e ter a parte variável, que é aquilo que é ligado à energia consumida nas máquinas de produção. Mas para isso eu preciso de ter tecnologia para fazer o apontamento dessas horas para cada unidade produzida. Manutenção de máquina é fixa, hora extra de fábrica ela é variável. Aí tem um detalhe, a hora extra, se ela estiver totalmente ligada com as quantidades produzidas, eu considero ela como variável. Só que em alguns casos, por exemplo, uma empresa que tem os seus pedidos muito devagar no começo do mês, e de repente no final do mês os pedidos aparecem bastante, e ela é obrigada a fazer turnos de trabalho para tentar compensar as perdas dos períodos anteriores. Então essa hora extra de fábrica, ela é um custo fixo, ela pode ser considerada como um custo fixo de uma nova estrutura. Por exemplo, imagine assim, uma fábrica que tinha 10 funcionários e 1000 peças de pedido por mês. Aí ela recebe mais 100 pedidos de peça, e para isso ela é obrigada a contratar mais um funcionário. Essa contratação de mais um funcionário não significa necessariamente que é um custo variável, mas sim uma nova estrutura de custo fixo, porque ao passar dos anos, ao longo dos anos, as indústrias elas vão aumentando mesmo a quantidade de funcionário. Então são estruturas de custo fixo para um determinado período. E aí nós temos outros gastos, por exemplo, propaganda, publicidade, salário de diretoria, que são despesas fixas, né? E aí outros gastos, como supervisor, que é um custo fixo, que é da fábrica, depreciação, custo fixo, se for de fábrica, se for da área administrativa seria despesa fixa, e alguns outros gastos aqui que nós temos. Com relação à mão de obra, então a gente tem a parte fixa, que é a parte contratual, e a parte variável, que é aquilo que é ligado à quantidade produzida. Então, assim como os vendedores às vezes têm o salário fixo contratual e a comissão que é variável, na indústria também pode ter o pessoal que é comissionado por peça produzida, que é a parte variável então do salário. Veja que nós estamos falando aqui da importância de se classificar bem fixo e variável, porque aqui nós não estamos falando pelo custeio por absorção, nós estamos falando pelo custeio variável direto. Então o que nos interessa não é a classificação se é custo ou despesa, isso não interessa para nós, interessa se é fixo ou variável. Por quê? Com base nela que nós vamos calcular então a margem de contribuição. Muito bem, então veja essa relação agora aqui de gastos que tem, e vocês tentem classificar ela, se ela é um custo fixo, custo variável, despesa fixa ou despesa variável, tá? Então a questão é, encontre o valor do custo fixo e o custo variável, tá? Lembrando que o custo total então é a soma do custo fixo com o custo variável. Aqui nós temos uma DRE que está pelo custeio direto, não é pelo custeio por absorção. Então nós temos 3 produtos, calças, camisas e bermudas. Nesse caso aqui, nós temos a receita dos 3 produtos e o custo variável do produto vendido, o CVPV, ou custo variável, que aqui envolveria, por exemplo, matéria-prima, material secundário, tudo que é ligado à quantidade produzida e ligado direto ao produto aqui também, tá? E aí nós temos despesa variável de venda, por exemplo, tem o ICMS sobre vendas. Então o ICMS sobre vendas incide em cima de cada produto, cada unidade vendida, e à medida que eu emito mais notas fiscais, mais ICMS eu tenho. Então ele é totalmente variável. Então eu tenho um custeio, por exemplo, de calças aqui de 390, que é o custeio direto aqui. Os 3 produtos somados, eles dão então um custeio direto aqui de 320, portanto ele gera uma margem de contribuição de 2.580. Essa margem de contribuição gerada pelos produtos, eles serão utilizados para fazer o pagamento dos custos fixos, para cobrir os custos fixos,
e o resultado final, se for positivo, é lucro, se for negativo, é prejuízo. Então, para esse produto, para esses 3 produtos aqui que geram uma margem de 2.580, ele tem 3 grupos aqui de gastos fixos aqui, todos fixos aqui, ó, tá? Então tem o custo fixo de produção, que a gente já viu agora anteriormente, tem as despesas fixas de venda e tem as despesas fixas financeiras, por exemplo, tá? Então os custos que não são absorvidos pela produção é 2.250, portanto um resultado de 3.300. Aqui o exercício sobre margem de contribuição com as seguintes informações: preço de venda de R$300 por unidade, o ICMS sobre vendas, obviamente que uma empresa com 18% é uma empresa que está pelo lucro real. Aí tem um detalhe, lembrando que uma empresa que está pelo lucro real, quando ela compra itens de produção, muitos desses itens, como matéria-prima e energia elétrica, ela tem direito ao crédito de ICMS, tá? Então, nós temos também comissão sobre venda, que é uma despesa de vendas, o CMV, aqui no caso é uma empresa comercial, porque se fosse empresa industrial a gente ia chamar isso aqui de CPV, e aí muito cuidado, porque quando a gente fala de CPV, nós temos a parcela fixa e a parcela variável. No caso, o CMV, ele é totalmente variável, porque ele é o valor da compra que nós fizemos e foi lançado no estoque e depois vira CPV, CMV no caso aqui. O gasto fixo, 50 mil reais, e foi vendido então uma quantidade de R$1.000. Então o exercício é fazer 2 DREs, um pelo custeio tradicional, que é o custeio por absorção, que é o aceito pela legislação do imposto de renda, e outro pelo custeio variável ou direto, que é aquilo que a gente usa para calcular a margem de contribuição. Então veja como ficam então esses 2 DREs, por absorção e pelo custeio direto. Então, se o preço de venda é R$300 por unidade vezes 1.000 unidades, então são R$300 mil. Então percebam que tanto o custeio por absorção pelo custeio direto, eles ficam iguais à receita, não há alteração com relação à receita. Então, agora vamos calcular o que é ICMS sobre venda, que é variável, e comissão sobre venda é variável também. Então, o ICMS sobre vendas, a gente sabe que pelo custeio por absorção, ele é uma dedução da receita. E aí eu tenho a receita operacional líquida de 246 mil, eu desconto o CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Como é que eu acho o CMV aqui? Multiplicando o custo por unidade pelas quantidades aqui. No caso do DRE por absorção, eu tenho o lucro bruto. Esse lucro bruto aqui, eu vou pagar então os custos, as despesas operacionais. Então nesse caso eu tenho um custo fixo total de R$50 mil, a comissão, que apesar de ser variável no DRE por absorção, ele fica na parte de baixo aqui, portanto eu tenho uma despesa aqui de R$59 mil e um lucro de R$7 mil. Muito bem, transferindo esse DRE aqui para o custeio direto, o que nós fizemos aqui? Separamos em 2 blocos, o custo variável e o custo fixo. Então os gastos que são variáveis são ICMS, comissão sobre vendas e CMV. Então esses valores aqui, à medida que eu avanço a minha receita, eu aumento a minha receita, ele aumenta na mesma proporção. Então se eu não vendesse nada, por exemplo, o CMV, comissão e ICMS seria 0, portanto a minha margem de contribuição seria 0. Nesse caso aqui a empresa está gerando R$57 mil aqui de margem de contribuição. Descontado o custo fixo de R$50 mil, eu tenho lucro de R$7 mil, ou seja, esse produto ele está gerando então uma margem de 19%, a margem de contribuição dele é 19%, o custo fixo está consumindo 16% dessa margem, portanto o lucro gerado de 2,3% está ligado então à margem de contribuição gerada pelo produto, ou seja, aquilo que o produto vende e desconta os gastos que ela mesmo gera e o que sobra paga para calcular o custo fixo. Então vocês vejam o seguinte, que se eu dobrar, por exemplo, a minha receita, eu dobro minha margem de contribuição, mas o meu custo fixo permanece inalterado, então eu alavanco o meu lucro. Isso a gente vai ver então nos próximos vídeos, ok? Nos vemos então no próximo vídeo, até lá, um abraço.